Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui hoje dando início ao nosso Evangelho no Lar, mais uma vez, feliz pelo momento que Deus nos proporciona, nos oferece. Agradecemos muito pelos amigos que têm nos acompanhado no nosso Evangelho no Lar, com simplicidade, com humildade, mas estamos aqui nos esforçando, procurando passar o melhor para que a situação, os nossos sentimentos, que às vezes abalados por A ou B momentos, nós temos esforçado muito em passar algo que o convívio do lar, o convívio com a família, muitas vezes requer de nós um pouco mais de paciência. E hoje nós vamos refletir sobre o tédio no lar. Mas antes nós vamos fazer uma oração, hoje acompanhado aqui com o Barão, todos os dias ele faz o Evangelho no Lar com nós, e hoje ele está nos acompanhando aqui, está um pouco meio acanhado. Mas nós vamos orar em nome de Deus, o momento em que nos ligamos a criatura para com o Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos nas tentações, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Hoje, para dar início, eu vou aqui mostrar aqui o Barão, o companheiro que sempre faz o Evangelho no Lar conosco. Pesa 8 quilos. Deixar ele em paz aqui um pouquinho. Nós vamos então do livro Sexo e Vida, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. É um livro que eu recomendo também a ler, fala muito sobre a família, o convívio do lar com os filhos, a formação da família espiritual e material. Então traz para nós todo esse desempenho. E para refletirmos sobre o tédio no lar, no Livro dos Espíritos, que encabeça essa leitura, nos traz a seguinte pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 939. Pergunta-se o seguinte: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado a afeição e o que mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? E os espíritos respondem: não compreendes então que isso constitui uma punição, se bem que passageira. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela, é que poderá apreciá-la, tanto assim que em muitas uniões que a princípio parecem destinados a nunca ser simpáticas, acaba os que se a constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro, eterno amor, porque assenta na estima. Cumpre, não se esqueça de que é o Espírito quem ama. Podemos esquecer que é o Espírito que ama, e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o Espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tornar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera, a do corpo.
Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Então aqui que nós temos a pergunta e a resposta dos espíritos Allan Kardec, que já nos deixa sobre o que trazemos da vida passada, nos afirmando que é o espírito que ama e não o corpo. O corpo pode ser um atrativo, muitas vezes por nos lembrar de pessoas do passado semelhante a que nós estamos tendo conhecimento no momento, como também a aproximação pela lei de causa e efeito. O passado nos aproxima através de muitas partes kármicas que hoje nós estamos resgatando aos poucos e tornamos aquelas pessoas indiferentes como pessoas importantes das nossas vidas. E como também não é muito comum, mas acontece com frequência também, a gente encontrar pessoas na vida que foram em outras vidas passadas, pessoas muito importantes a nós, a ligação muito grande, traz um sentimento, um valor, você se sente bem quando está perto daquela pessoa, talvez sendo amiga na vida de hoje, a amizade que você tem com o passar dos anos, que você se encontra. Então existem várias formas de avaliar. Então às vezes um relacionamento que já tem muitas dificuldades desde o início do namoro, mas com o passar dos anos se criam raízes, se fortalece, entra o entendimento um em outro, chega um filho, uma filha, um espírito amigo de outras vidas que faz o casal até unir, devido ao filho que chega. É comum nós acompanharmos na casa espírita nossa, que nós participamos, muitos casais que às vezes insistem por várias vias humanas de se engravidar de um filho e depois não consegue de forma alguma. Às vezes adota uma criança, depois que adota a criança, a mãe consegue engravidar. Precisa de algum estímulo, ou antes chegar aquele espírito familiar para junto, para que a mãe seja preparada, o pai, o lar, com todos esses ensejos que Deus nos permite, né? E Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier, nos promove o seguinte ainda, enriquecendo ainda mais, nos dizendo que entre muitos pares de criaturas enleadas nos ajustes do coração, o tédio reponta, lembrando ácido inesperado, azedando a vida em comum. Algumas vezes é o parceiro que se arroja na indiferença, de outras é a parceira que se entrega à secura ou ao relaxamento. Então, precisamos observar de que lado está tendo a porta aberta para as dificuldades entrarem. E o que nós precisamos fazer? Buscar essa indiferença, transformando ela no prazer do convívio do casal. E às vezes, muitos relacionamentos que são destinados a viverem juntos, eles se rompem pela dificuldade ser maior do que a vontade de vencer as dificuldades. Conversando um dia desses com meu pai, ele disse: olha, meu filho, eu mais a sua mãe quase 70 anos juntos. Nós vivemos uma vida, ele falando, que minha mãe fez 3 meses que desencarnou, e ele falando que sentia muita saudade dela. Eu disse: pai, mas é comum. Papai, é comum você sentir saudade, o senhor sentir saudade dela. Quase 70 anos juntos. Então isso não é 7 dias. Eu fico até feliz de ver o senhor falando assim: quantas dificuldades vocês tiveram? Eu falei: meu filho, inúmeras. Não sei nem te dizer, 88 anos ele tem. Eu disse: mas todas vocês venceram? Ele falou: graças a Deus. Eu sei enumerar hoje, se for falar das dificuldades que nós vencemos, não as dificuldades que nós tivemos. Então, a religião, a doutrina espírita, nos ajuda muito. Conversando com um amigo José Mauro, lá da casa, nossa, da Fraternidade Cristã, que hoje está até aqui nos ajudando no Evangelho no Lar, ele, a Marina, a Patrícia, minha filha, a família, estão todos aqui. Então, nos aponta o seguinte: José Mauro disse assim:
uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim: eu sou espírita, é você escolher uma religião. Agora, eu estar espírita, eu seguir a doutrina espírita é diferente as frases de colocar, né? Eu posso até ter inimigos, eu não posso ser inimigos. Então, eu sou espírita, mas eu estou espírita. Estar espírita é você praticar as coisas da casa. Você procurar participar dos estudos, você procurar o dia da limpeza, ir lá ajudar a lavar o banheiro, o dia da sopa, arrecadação de alimentos, enfim, o que a casa promove, você participar. Então, quando você está espírita, é você se oferecer aos trabalhos da casa, na cooperação, de ajudar nas despesas da casa, enfim. Aí você está englobado sendo espírita e está espírita nas atividades que a casa nos requer, né? Mas voltando aqui sobre esse tédio no relacionamento, nos diz assim então: tão logo surjam semelhantes pragas nas lavouras domésticas, é razoável que se faça judiciosa autoanálise, de lado a lado, a fim de que o parasito, destruidor da felicidade, seja erradicado completamente. O que nós temos que fazer? Nós temos que procurar, quando o casal tem as dificuldades de relacionamento, está vendo que aquilo está corroendo, está destruindo o relacionamento, talvez a impaciência, o tédio. Pegarmos os exemplos atuais hoje, em que grande parte da humanidade, falando de brasileiros, né, parados em casa, porque foram, as empresas pararam e pediram para que ficassem em casa. Então hoje eu ouvi de um companheiro dizendo assim que é difícil ele ficar em casa, as crianças, que ele não consegue, ele gosta de sair cedo e trabalhar. Não vê os filhos crescerem, não vê a dificuldade talvez que a esposa passa no lar, não vê o que está acontecendo em casa. E quando esses dias nós estamos reclusos em casa, graças a Deus, a gente está vendo a parceria. Às vezes você, nesses dias que está em casa, você foi fazer olha, vamos fazer um bolo aqui, reuniu a família, fez um bolo, foi um marco na família. Dificilmente se faz esse encontro. E depois que passar tudo, lembra daquele bolo que a gente fez? Sim, vamos chamar todos? Vamos, reúne novamente, faz um outro bolo. São formas que nós vamos fazendo a família criar um vínculo. E esse tédio no lar, geralmente, Deus nos coloca aqui na Terra, como é um mundo de prova e expiação, irmãos diferentes de convivência, para que nós possamos um ajudar o outro. Aquele que tem mais paciência, uma das melhores táticas a se fazer, o Cristo disse: amai os vossos inimigos. Talvez aquele ou aquela que está vivendo conosco dentro das dificuldades imensas do lar, aquela pessoa que está ali ao nosso lado, talvez seja o para-raio da família. Tudo que chega vai para o lado dela e ela se sente desfocada. Outras vezes é porque mesmo está ali dentro, porque já se negaram várias vezes em um relacionamento e hoje está ali convivendo com dificuldades. É preciso que a parte que esteja mais equilibrada, todos os dias, fazer um Pai Nosso, ler ali uma página, 2 do Evangelho, e oferecer ao anjo da guarda do companheiro, da companheira, ou até mesmo no trabalho, quem quer que seja. O anjo da guarda, que não é um só, são vários, né, que nós temos, espíritos afins, mas este canal de oração com a leitura vai fortalecer o nosso irmão que está no convívio conosco. E aos poucos vai se quebrando aquele vínculo difícil e as boas situações vão criando raiz, se fortalecendo, né? Olha, quando o homem e a mulher se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais, quando o homem e a mulher se confiam um ao outro pelos vínculos sexuais, essa rendição é tão absoluta que passam praticamente a viver numa simbiose de forças, qual se 2 almas habitassem num só corpo.
no ligamento afetivo, ambas recordam o cérebro e o coração, vibrando em sintonia numa só existência indivisa. Quer dizer, quando os pensamentos são os mesmos, que não há nenhum momento de querer separar e ter opções por outros parceiros ou parceiras, essa simbiose que acontece da unificação do casal é um fortalecimento que se tem no equilíbrio maior no lar. É comum, às vezes, nós sabemos que quando nós conhecemos um ao outro, até 2 anos é uma paixão, até 2 anos existe aquela paixão de começo. Os nossos olhos, nós não permitimos ele ver os defeitos do outro. Então, até 2 anos, em um dia só já passa essa paixão, ele já começa a ver as dificuldades do outro. Outro levam até 2 anos. Quando passa-se essa paixão, é que você permite você ver os defeitos dos outros. E sendo que o outro não tem defeito, quem tem defeito sou eu que estou vendo o defeito do outro. Então o problema é meu. Mas aí nós passamos a observar que o companheiro ou a companheira tem alguns costumes que não me agradam, os gestos, a comida, a bebida. Às vezes nós conhecemos alguém, o companheiro ou a companheira, no namoro, naquele momento da paixão que está ali, aquela coisa fervorosa, o que acontece? Nós aceitamos que o parceiro ou a parceira tem o hábito da bebida, não se importa, às vezes fuma, não se importa, mas está gostoso, ele fuma, ou ela, ou bebe, ou tem os hábitos que se tem, mas quando vai passando, que aquela parte vai se apagando e entra o convívio mesmo, aí é onde há muitos relacionamentos que não seguem. Por quê? Porque você começa a ver o que seus olhos tentou mostrar para você várias vezes, as dificuldades do outro e as suas dificuldades também. Às vezes você desiste do relacionamento por esses momentos. Cria-se o tédio em casa. A esposa te encosta a mão e fala, meu Deus do céu, o esposo encosta a mão, Nossa Senhora, né? Tem até um fato engraçado, uma certa feita nós estávamos reunidos, era um estudo da doutrina espírita, um domingo pela manhã, em uma outra casa espírita, que eu ia acompanhar um amigo nosso, que nós ainda não tínhamos a nossa casa espírita, Fraternidade Cristã Hilário Silva. Estando lá, tinha um casal de senhor, já tinha muitos anos de casado, já eram bem idosos, e um filho morava, um era médico em São Paulo, outro médico em Goiânia. E o casal brigava, os dois senhores, mas muito mesmo. Aí eu sugeri a eles, falei assim, olha, por que o senhor não fica com o seu filho em São Paulo, a dona Maria fica com ela em Goiânia, e depois de 6 meses revezam, um vai para lá, outro para cá, e eles não vão ficar, vocês não vão ficar discutindo. Ela disse assim, eu quero viver com meu esposo até o último dia da minha vida, porque eu nunca mais quero voltar com ele aqui. Então essa foi a afirmação dela. Então ela insistia em viver brigando, porque ela jamais queria voltar. Eu disse, olha, a senhora não esqueça de que nós estamos vindo aqui na Terra para aprender a tolerar um ao outro. Depois nós vamos voltar para aprender a amar. Então talvez eu nunca da senhora aí, talvez já tenha encarnações programadas, em umas 10 pela frente de mim, que Deus é que me livre, eu nunca mais quero vir. Mas era um casal muito simpático, porque o cansaço da vida, né? E ali um descarregava no outro, um falava mal, o outro também, mas você via que existia um amor muito profundo entre eles, né? E nos fala assim, verificada a presença do tédio, é imperioso ausculte cada um deles o próprio íntimo, de modo a saber se o desequilíbrio estará enraizado nos desregramentos poligâmicos que nos marcaram a individualidade em existências pretéritas, em existências passadas, a fim de corrigir
em salvadora dieta emotiva, a compulsão que porventura ao arraste ainda para a fome de prazeres inúteis. Então, quando esse tédio está, e eu tenho esse conhecimento, essa dificuldade minha de relacionamento no lar, eu preciso, se eu não vou procurar a minha esposa, ou a esposa procurar o esposo, talvez por orgulho, não querer ceder, vamos procurar um amigo, uma amiga e dizer, olha, eu reconheço que a grande dificuldade lá no lar é minha, eu tenho essa dificuldade, mas eu não quero abrir mão. O que você me aconselha? Um grande amigo seu vai, com certeza, um amigo que tenha Deus no coração, que tenha um bom sentimento, porque temos que saber para quem pergunta, porque senão a pessoa pode falar, vai sair, vai procurar outra pessoa, então às vezes pode dar um conselho errado. É melhor que você procure ao lado de uma pessoa que te dê um equilíbrio, dentro da casa espírita, um ser que possa te ajudar, de acordo para você não ouvir uma opinião errada. E você começar a fazer aquele tratamento, aproximar do esposo ou da esposa, para que este tédio venha fugir daqueles costumes. E ainda nos falando sobre a sexualidade do casal, a sexualidade do casal existe, sobretudo, em função de alimento magnético entre os dois corações que se integram um ao outro. E daí procede a necessidade da vigilância para que a harmonia não se perca nesse circuito de forças. Então imaginamos, olha só, entre o casal, a sexualidade em função de alimento magnético entre os dois corações que se integram um ao outro, e daí procede a necessidade de vigilância para que a harmonia não se perca nesse circuito de forças. Olha, noutros lances da experiência observarão parceiro ou parceira, conforme o caso e a influência de alguém lhes atinge o âmago do ser, incitando-os a ligações sexuais diferentes. Então, o casal, já com convívio, entra aquele certo conforto, entra aquela comodidade, tem que haver entre os casais alguém sempre motivar, um homem ou a mulher, porque entra a rotina da vida. Quando você vai namorar, você chega na casa da namorada, da noiva, ela está sempre bonita, arrumadinha, perfumada. Mas quando você casa, vem os filhos, você chega em casa, o esposo chega suado do trabalho, né? A roupa já não está mais com perfume de cedo, a esposa talvez despenteada, dando banho nas crianças. É olhar a beleza da família. Se nós formos ficar observando, não dá mais para chegar em casa e encontrar a esposa sempre muito bem vestida, o namorado ou a namorada, né, no caso, muito bem vestido, perfumado. Por quê? O momento do relacionamento é um outro muito diferente do que nós estamos vivendo. Então, quando nós apresentarmos a nós, quando apresentar a nós essas dificuldades do tédio, vamos orar em casa, vamos fazer da nossa casa, que talvez nós construímos com tanto amor, um lar. Ter um lar na sua casa. Não pense que a sua casa, o prédio, os móveis, tudo é muito importante, é maravilhoso ter seu conforto. Mas é preciso ter também o lar, a harmonia da família. O esposo chegar, a esposa receber, com os olhos e o sorriso nos lábios, o esposo da mesma forma, o esposo recebendo. Se um perceber que o outro não está bem, deixe do lado, depois, olha, eu estou vendo que você não está bem, eu posso ajudar você? Então, é dessa forma, não, pode deixar, vai passar, deixa ele ou ela quieto, logo as coisas vão se formar em condições melhores.
E vamos, olha, vamos orar. Vamos orar, vigiar os pensamentos, para que nós não façamos do nosso lar um lugar de sofrimento, uma prisão. Imaginamos, nós já somos encarcerados do corpo, nós estamos presos a um corpo. Se nós não estivéssemos um dia que eu adoecesse, eu não quero mais esse corpo, eu afastava dele, pronto, e seguia a minha vida espiritual. A gente sabe que não é assim. Uma certa feita, Chico Xavier foi visitar os irmãos no presídio. Quando Chico Xavier saiu do presídio, disse: olha aí, Chico, você deu uma lição de moral lá para eles, você explicou que não se deve tirar a vida do próximo, nem furtar. Ele falou: eu conversei, foi muito com eles, aprendi muito, porque eles são os reeducando. Reeducando nos mostra que ele havia estado preso ao corpo e preso no presídio, onde já se encontrava. Então, 2 vezes nós somos reclusos. Então, vamos fazer do noa lar a harmonia, a paz, uma sinceridade grande dentro do lar, um para com o outro. Não está satisfeito? O diálogo é a melhor coisa. Não estamos bem? Vamos procurar na nossa casa espírita um encontro lá conjugal, um encontro da família. Vamos procurar ouvir. Quem sabe aquele toque que está faltando para a família equilibrar, para que nós não possamos adiar um encontro maravilhoso em nossas vidas, né? Então, o tédio nada mais é um passado que nós podemos estar trazendo, e quando a família também é muito feliz, entra-se no caminho das pessoas a inveja. A inveja vamos dizer, são espíritos que entram na nossa vida sem ser mandado, sem ser convidado. Eles vêm espontaneamente. Por quê? Faz que quando o esposo chega em casa, a esposa olha e fala assim: esse marido meu está muito feio, né? Não penteou o cabelo, olha o jeito dele andar. O esposo olha para a esposa e fala: o cabelo dessa minha esposa não está mais como era antes. Então, inicia-se os momentos que nós vamos cedendo a esses impulsos. E começa a haver o que? A distância. Então, quando um casal, homem e mulher, resolve formar um lar e ter os filhos, é pensar na responsabilidade, é pensar no que você está fazendo. Não é amanhã, se não der certo, eu largo e pronto, acabou. Não é dessa forma. Nós sabemos que nós estamos assumindo um compromisso com Deus também. Nós não ficarmos olhando só o lado material. Nós ficarmos olhando o lado espiritual, que é o principal. A matéria um dia, quem não já viu os homens de belezas maravilhosas, mulheres de beleza maravilhosa, e quando chega a velhice, é velho, nós sabemos como tudo encerra. Então nós passamos a gostar da alma um do outro. Isso é o mais importante. Lembrar que o tempo passa para todos. Como Chico Xavier nos fala, nesse momento atual que nós passamos, ele diz assim: todos os recursos vão chegando, os tratamentos para HIV, para tuberculose, para todas as enfermidades, inclusive para esta. Em breve tudo vai estar resolvido, a vida normal, nos servirá muito de reflexões sobre os acontecimentos, sobre os momentos que nós estamos tendo a oportunidade de tirar grandes conhecimentos, aproveitos de tudo, para o bem-estar uns dos outros. E lembrar também, o Chico diz assim, que a distância foi vencida pela tecnologia, pelos motores, né? Então, como era difícil você ir à Europa, para fora do país, né? Tinha que atravessar os oceanos. O que fez? Essa distância foi vencida pelos motores, as aeronaves, os navios, né? E também hoje a tecnologia. Então, a distância foi vencida por esses recursos. Então, como todas as enfermidades que tem, vão ser vencidas pelos tratamentos, pelas vacinas. Amanhã, tudo que está acontecendo hoje será história. Olha, alguém desencarnou com tal coisa. Continua-se os desencarnos nas mesmas enfermidades. A dengue, infarto, parada cardíaca,
em todos os sentidos das duas enfermidades, está acontecendo os desencarnes do mesmo jeito, né? Então vamos vigiar, porque nós não sabemos o dia que nós vamos. Temos certeza que vamos desencarnar. Agora, quando e como nós vamos desencarnar, a gente não sabe. Mas vamos orar e pedir a Deus, já que é tão difícil reencarnar aqui na Terra, vamos aproveitar até o último segundo, o dia que a gente não puder nem sair da cama mais, mas o pensamento pode, nós podemos orar uns pelos outros. O pensamento pode, ele não tem barreira, ele vai onde precisa. Então vamos fazer aqui o nosso momento agora, já encerrando o nosso culto, o momento da nossa água fluidificada. Vamos buscar a Deus, nosso Pai Celestial. Imploramos dos laboratórios celestiais, desçam para nós todo o medicamento necessário ao nosso corpo, à nossa alma. Como pedimos, Senhor, em todos os vasilhames que estão na mesa, os vasilhames nossos, as caixas d'água, as caixas com água, né, que seja transformada em remédio, dos nossos vizinhos, que são os parentes mais próximos, dos nossos amigos, enfim, Senhor, de todo o Brasil, essa pátria amada, querida que nós nascemos, como todo o planeta Terra, que nós possamos mentalizarmos sempre o nosso Senhor Jesus Cristo com as mãos, o nosso governador espiritual, suas mãos estendidas sobre o nosso planeta, abençoando todos os homens, todos os governantes, para que eles estejam certos do que estão fazendo, para que amanhã eles não se arrependam de nada. Se Deus quiser, as intuições deles estarem corretas. Nós rogamos por todos os governantes, em todos os sentidos do planeta Terra, e pedimos, Senhor, paz, muita paz. Que a luz celestial possa clarear os corações endurecidos. Que as bênçãos de nossa querida Mãe Maria Santíssima, com seu manto divino cobrindo todos nós, nos abençoando, cuidando de nós como cuidou do seu Filho querido, nosso Senhor Jesus. Ampare nós todos, meu Deus, seus filhos, ainda cheios de imperfeições, mas o Senhor, como Pai amado, nos dá todas as oportunidades de nos melhorar, de fazer os nossos olhos ver as boas coisas, de fazer com que os nossos sentimentos sejam cada vez mais trabalhados e que a luz da bondade do Senhor possa nos dar a visão cada vez mais em elevação de nível e que os nossos corações estejam brandos, estejam cada vez mais pacíficos para lidarmos uns com os outros no cotidiano. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos faz. E para finalizarmos, vamos fazer a nossa oração. A oração nossa que Emmanuel nos passou através das mediunidades abençoadas do nosso querido Chico Xavier, chamada Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. E finalizando o nosso culto, agradecendo, dizendo que o livro Vida e Sexo, de Emmanuel e Chico Xavier, foi o que nós usamos hoje, que é um livro maravilhoso, nos ajuda muito sobre o convívio do lar, da família, em vários dos aspectos.
E pedimos a todos também que possam inscrever no nosso canal do YouTube. Nós contamos com a colaboração de todos. Nós precisamos passar dos 1000 inscritos, ainda nos faltam bastante. Então nós pedimos que inscrevam, lá tem mais ferramentas, mais recursos que nós possamos estar postando para os vídeos, enfim, os nossos evangelhos no lar, os trabalhos da nossa casa espírita e o site também que nós temos da Fraternidade. Que Jesus nos abençoe, muita paz e obrigado. Fique com Deus.